Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente. Vou botar aqui o microfone para ficar melhor. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto a nos amparar. Espírito simples e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Já ia sentar de novo. Agora vamos lá. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Está em Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a um sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, entre aspas, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino, transfigurando-se a garganta em verdadeiro túmulo. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame das úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé.
estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desvirtuados da conduta a que acolhem, afiguram-se de fato sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos da morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois é assim se expressará por ela o verbo sublime de Deus. Bom, meus irmãos, a gente aprende, né? Aprender, quando vai falar besteira, botar água na boca. E a gente, às vezes, se permite, né? Usar a nossa voz, a nossa palavra, para criticar, para ofender, para colocar intriga. E isso é uma responsabilidade muito grande. E aí ele fala, reclama de tudo e de todos, só enxerga o defeito dos outros. A gente tem que se policiar. Porque todos nós temos muitas virtudes, mas o que sobressai são os defeitos. A gente não enxerga, às vezes, as virtudes que aquela pessoa tem, muitas virtudes. Mas aquele pequeno defeito é ele que é o tema do momento. É aquilo que a gente vai falar. Então a gente tem que se policiar. Porque nós também temos defeitos. E a gente não vai gostar de saber que alguém está falando mal, apontando o dedo para a nossa ferida. Todos nós temos defeitos. Então, que a gente aproveite, né, as oportunidades que Deus nos dá, cada dia que amanhece, cada oportunidade de policiar o pensamento, o nosso sentimento, né, substituir a crítica pela compreensão, substituir a crítica pelo amor ao próximo, porque enxergarmos as virtudes que as pessoas têm e não simplesmente olhar para os defeitos. Então, meus irmãos, que a gente possa se policiar muito, e às vezes é difícil, porque falamos, criticamos, somos críticos, mas é um exercício diário que nós precisamos ter, para que a gente consiga aproveitar o máximo a nossa oportunidade enquanto aqui encarnados. Vamos elevar o pensamento ao alto e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse dia que o Pai nos concedeu. Dia bom ou dia ruim, dia sofrido ou dia muito feliz. Mas foi mais um dia de experiência. Se feliz, agradecemos a Deus pela oportunidade de gozarmos daquele momento de felicidade. Se foi sofrido, agradecemos a Deus pelo amparo que recebemos da espiritualidade amiga e das pessoas que convivem conosco para que a gente suportasse esse momento. E o Pai é tão misericordioso que abriu essas portas para nos receber, encarnados e desencarnados, como um pronto-socorro de almas e como uma grande escola. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos hoje reunidos na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres e o Médico dos Médicos, que está cuidando de cada um também. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a todas as atividades que a casa realiza. Obrigado à espiritualidade amiga, esses mensageiros de Deus que também são incansáveis na prática do amor e da caridade. Que Deus os abençoe e os ilumine cada vez mais, meus irmãos, para que vocês multipliquem essa legião de benfeitores. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós um pouco daquilo que a gente precisa guardar no nosso coração. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na sua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e o nosso agradecimento aí ao nosso irmão José Carlos,
que nós já incorporamos na nossa casa, já é nosso. Sinta-se em casa, meu irmão. Você... Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela vinda e por dispor do seu tempo e do seu conhecimento aqui conosco. Em verdade, sou eu que agradeço por mais uma oportunidade de trabalho e de estar aqui revendo alguns rostos amigos, quando aqui estive em 19 de março, dia de São José. Coincidência ou não, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, se Deus quiser, e o Padre Germano inspirar, intuir, permitir, eu estarei aqui de novo com vocês, e depois no dia 11 de julho, também com vocês, sempre agradecendo por essa oportunidade de trabalho, que obriga a gente a pegar os alfarrábios, ler, pesquisar, mas olha, não se preocupem, de novo, um monte de folha, mas é assim, metade do que está aqui eu não vou falar. Metade do que eu vou falar não está aqui. Tem uma mágica que acontece e não me cabe, não me compete nem procurar saber que mágica é essa. O importante é que a gente está aí e, como dizia Milton Nascimento, né, todo artista tem que ir onde o povo está. E a gente que se mete a besta de querer ser artista, de vir aqui para o altinho para falar, paga um preço. Tem que pesquisar, tem que estudar, mas, acima de tudo, praticar tudo isso que a gente fala em primeiro lugar. Porque os ouvidos mais próximos da boca que fala são os meus próprios e dos meus amigos que estão aqui à minha volta, com certeza, né? Então, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, aproveito para renovar os laços de fraternidade, trazer o abraço em nome da nossa presidente Marlene Mendonça, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, bem como de toda a diretoria e do corpo de trabalhadores em geral. Aquele abraço grandão envolvendo encarnados e desencarnados, para mostrar que nós somos solidários, fraternos, do jeito que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E o tema dessa noite, eles sempre botam essa arapuca para a gente assim, o tema é livre. Gente, quando dá o título é um alívio. Que a gente, olha, não posso fugir disso aqui. O script é esse, eu tenho meio fio de um lado, meio fio do outro, a estrada é essa. Mas quando diz assim, o tema é livre, aí a gente bota um peso maior no ombro. Como no último dia 13 de maio completou-se 126 anos da assinatura da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, a gente então pegou esse tema, que já abordou há algum tempo numa outra casa e precisava ser revitalizado, atualizado, e a gente aproveitou a oportunidade pelo ensejo desse mês maravilhoso, não por acaso, é o mês de Maria, a legião dos servos de Maria que anda peregrinando pelos confins do universo, não é só aqui. Enfim, a gente trouxe como tema da noite de hoje escravidão, mas não é aquela escravidão de chicote, de pelourinho, de fome, de tristeza só, não. A gente trouxe uma escravidão que permeia a história da humanidade, antes mesmo de Jesus passar na Palestina. Para vocês terem ideia, na enciclopédia Kubler-Ross, escravidão significa o sacrifício da liberdade pessoal. Ponto. Está lá, enciclopédia. Mas na questão 829 de O Livro dos Espíritos, né, a Lei de Liberdade, diz o seguinte: há homens que sejam destinados pela natureza a serem propriedade de outros homens? Resposta, abre aspas, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é o abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerá pouco a pouco todos os abusos. Fecha aspas. Essa é a resposta dos Espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Muito bem. Se nós, espíritos criados e simples e ignorantes, por vontade de Deus, obedecemos a um script, há uma determinação de que estamos todos nós fadados ao sucesso. O nosso objetivo é a questão 113 desse mesmo Livro dos Espíritos. Espíritos puros, como é Jesus,
Vai levar um tempo. Tenham paciência, não é nessa existência nem na próxima encarnação, mas vai acontecer. Ele assim o disse, né? E em face disso, aqueles povos cujos expoentes conseguiram ter um pouco mais de capacidade intelectual, aprendendo a usar a força do outro contra o outro, se sobressaíram, sobrepujando a todos esses. Então essa desigualdade que campeia no mundo de hoje não é novidade nenhuma. Ela sempre existiu e sempre vai existir. É necessário, porque imagina se fosse tudo igual. Para que a gente peregrinar da questão 101 até a 113 de O Livro dos Espíritos? Para que a gente tentar seguir o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 13? Vós sois a luz do mundo. Por que então o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo 14? Vós sois a luz do mundo. Então eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E Jesus nos disse que deuses é o que somos. Falta muito, mas a gente já opera os nossos milagres na nossa família. Com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, netos, afilhados, sobrinhos, primos, convivas, vizinhos, colegas de trabalho. Todos os dias nós somos colocados à prova. Eu não vou falar nem do trânsito, que ainda agora eu xinguei. Mas acontece. É quando a gente vê, e saiu. O nosso querido irmão não falou ainda agora, enche a boca d'água antes de criticar, falar, reclamar. Olha o dedo aqui, ó. Eu estava doido para xingar a pessoa lá do outro lado. Aí como o ar-condicionado estava ligado, o que eu fiz? Em silêncio, eu só pensei, pequei metade. Já estou melhorando. No fim do dia eu boto a cabeça no travesseiro, agradeço pelo dia maravilhoso e peço meio perdão, porque foi meio pecado. Enfim, a gente vai seguindo assim. Aí sai daqui, puxa vida, eu falei aquilo lá na sala diante de tanta gente, encarnado e desencarnado, que vergonha. Vocês observaram que a cara nem ficou vermelha? Antigamente ficava. Aí, à medida que o tempo passa, a gente vai se sentindo mais à vontade, mais confortável, justificando aquilo que está errado. Mas, enfim, eu pretendo sair daqui, seguir o curso, sair lá na beira da linha, voltar, pegar a avenida e voltar sem xingar um palavrão. Na próxima vez aqui, dia 13 de junho, eu conto para vocês como é que foi o meu retorno para casa. Eu prometo, está prometido aqui. Então, a exemplo dos orbes espalhados no universo, esse torrão pequenininho chamado Terra, né, 150 milhões de vezes menor que o Sol, e o Sol é estrela de quinta grandeza. Imaginem Pólux, Órion, Aldebaran, Capela, Sírios. Tenta imaginar o tamanho desses colossos. Não dá, a gente não tem como, não tem parâmetro. Teria que pegar assim, uma ervilha e uma melancia, por exemplo, para tentar cotejar um e o outro. Para a gente ter diante de nós a matéria, precisamos dela, porque quando fala um ano-luz, então Sírios está a 8,2 anos-luz da Terra, de onde veio a família sagrada que envolveu Jesus na Terra, na Palestina. Capela está a 42 anos-luz. Multiplica agora 300 mil quilômetros por segundo, vê quantos segundos tem em um ano. Aí vocês vão ter lá um número tipo quintilhão. Aí multiplica isso por 42 e vê a distância. Não tem como chegar. Não tem máquina hoje que faça. Agora, enquanto espírito, se merecer, pela volitação a gente chega. Mas vamos lá voltar ao tema. Então, nessa nossa caminhada evolutiva, Hermes Trismegisto, na cidade de Alexandria, no Egito, dizem uns 1.700, outros dizem 2.500 anos antes de Cristo, cunhou 7 leis chamadas de leis herméticas. Uma delas é de causa e efeito. Então, não existe causa sem efeito, não existe efeito sem causa. Ponto. E aí você vai tentar contrariar essa lei, não dá certo. É só sofrimento. Mas quando você começa a entrar na doutrina espírita, descobre, agora não é mais a fé alucinada, que eu saía rogando, gritando, aquela histeria, quebrando por ordem do meu líder religioso, não. Agora é a fé raciocinada.
Então ela pega a verdade, como está ali no Livro dos Espíritos, e bota assim, ó, essa aqui é a verdade, você aceita? Ela não impõe, não aponta dedo para o defeito, como ele falou agora da crítica, não impõe penitência, não concede indulgência, mas a verdade está ali. Então, quando eu pretendo fazer a reforma íntima, aí eu começo de dentro para fora, ainda que influenciado pelo meio que me cerca, eu começo a mudar. E aí eu vou chegar naquela questão 113 de novo, que é o meu sonho. Está longe, depois de xingar hoje, então, eu voltei uns 2 passos. Mas, enfim, nessa assertiva, nós vamos voltar invariavelmente na Bíblia. E a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12, disse o seguinte, o Senhor, olha a intimidade do Velho Testamento, o Senhor, Deus, vinha no ouvido e falava com Salomão, com Moisés, com Abrão, com Jó, com Jacó, Isaías, ele falava. Deus vinha e falava. Quem eram esses espíritos? Médiuns. Enfim, Jesus veio para mostrar uma certa distância. O Pai está um pouco mais longe. Como disse em João, capítulo 14, versículos 5 a 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Roberto Carlos, inclusive, canta aquela música, né? Quanta paz, nosso cantor. Quanta luz. Deus ensina que a Ele se chega seguindo Jesus. Então, nós temos esse guia, nós temos essa luz a nos guiar numa estrada aberta, pavimentada e iluminada por esses luminares melhores que nós, que deixaram as obras que a gente vai compulsando, pesquisando, estudando, para chegar aqui, fazer um resumo e tentar transmitir para vocês, encarnados e desencarnados. Mas disse então o Senhor a Abrão, ainda era Abrão, Abraão ele passou a ser depois, que ele deveria sair daquela terra. Ele estava no que hoje se chama Iraque, que foi Mesopotâmia, Suméria, Babilônia, Éden, era tudo lá. Para vocês verem o que é o Iraque hoje, em função da nossa obra. Que quem é que garante que não teve pelo menos um de nós que passou por lá, fez uma obra, pecou, e aí deixou a carga lá, deixou a psicosfera pesada lá e meteu o pé para o Brasil, que é a terra do Evangelho, né? Pois é, a gente é assim. Então, nessas circunstâncias, ele disse então para Abraão sair daquela região do Ur, na Mesopotâmia, e procurasse Canaã. E ele saiu. Até que em distância, hoje, avião faz em 10 minutos. Né? De carro leva uma manhã inteira, uma tarde inteira, mas a pé, antigamente, sem esse recurso, não tinha nem o recurso da roda ainda, o negócio era meio complicado, e eles foram caminhando. Mas chegaram lá, então em Canaã, na Palestina, que está em Gênesis capítulos 13, 14 e 15. Aí no capítulo 15, versículo 5, o Senhor, olha a intimidade, chegou para Abraão e falou assim, vá até a janela e tente contar as estrelas do céu se puderes. Esta será a tua descendência. Está lá, capítulo 15, versículo 5 da Bíblia, de Gênesis. Então, ele ainda disse no capítulo 15, versículo 13, o seguinte, olha só, que a descendência de Abrão, seria perseguida e que seria afligida pela escravidão por 400 anos. O Senhor, lá em Gênesis, ainda. Muito bem. Então, Abrão saiu liderando os familiares, né? Suas tropas, os animais, tudo, e foi caminhando até a Canaã. Então, depois de estabelecido no Vale do Jordão, face a uma escassez de alimentos, por volta mais ou menos de 1700 a.C., eles voltaram, foram para o Egito, que era uma bênção, e é até hoje uma bênção do Nilo, pelas terras super férteis, e onde não faltava nada. Já passando por aquele episódio dos 12 irmãos de José que o venderam com o consentimento de Jacó como escravo para os mercadores que iam passando com destino ao Egito. Só que José, desde pequenininho, tipo Chico Xavier, conseguia adivinhar o passado, presente e futuro, interpretando sonhos.
E uma vez que os hebreus que foram ao Egito se associaram aos Ixos, que era um povo insolente contra o faraó, que com toda boa vontade os acolheu, o que fizeram? O faraó, eles foram se sucedendo, até que chegou um deles que venceu os Ixos e escravizou os hebreus por 400 anos, como está lá em Gênesis 15, versículo 13. Aconteceu o que o Senhor falou para Abrão, mas ele é o patriarca. E com isso, só em 1300 a.C. é que Moisés, liderando esse grupo, voltou com esse povo até Canaã, a terra prometida, levando nessa empreitada 40 anos. Qual era o objetivo desses 40 anos? Existia entre os hebreus muito recalcitrantes, muitos idosos que existia o conselho de anciãos. Então, a eles era dada toda a honra de dirigir ou oferecer a resposta que procuravam, mas tinham muitos erros, muita hipocrisia. Então, o objetivo desses 40 anos, segundo dizem os mais sábios, era que essas gerações fossem se dissipando no correr do tempo e os mais jovens, então, influenciados pelas ideias, pelas leis, pelas informações de Moisés, viessem a ter uma raça um pouco mais pura, um pouco mais consciente do seu lugar na terra. E isso foi sendo feito assim. Por isso esses 40 anos. Que imagine, Moisés com essa intimidade toda com o Senhor, que ditou para ele as 12 tábuas. Lá os 10 mandamentos está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Os 10 mandamentos. Se Moisés tinha essa intimidade toda, ia ficar 40 anos errando pelo deserto até chegar numa terra que já conheciam? Tinha outros objetivos e não me cabe aqui, não me compete até, pela inexperiência no assunto, na causa, de ficar apontando essa ou aquela variável ou um algoritmo para Moisés. Então não me compete isso agora. Basta a gente relatar o que viu aonde? Na Bíblia, o livro da lei. Pois bem, passado esse primeiro susto, eles se estabeleceram então em Jerusalém, né? Aí passou o tempo do reinado, aí vieram Saul, Davi, Salomão, e vieram se sucedendo os reis, até que enfraquecidos por causa das lutas fratricidas, as lutas internas pela busca do poder, pela hegemonia sobre o domínio do próprio povo, fez com que eles ficassem enfraquecidos diante de outros. E aí, depois de 2 tentativas, no ano de 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conseguiu invadir Jerusalém, destruiu o templo, ficou só o Muro das Lamentações, né, desde aquela época, era o templo lá de Jerusalém, e durante um período de quase 50 anos, Nabucodonosor dominou, sequestrou a realeza e a aristocracia de Jerusalém, com riquezas, dinheiro, com tudo que tinha de bens, pilhou e levou para a Babilônia. E aí, ao cair do sol, ao pôr do sol, os hebreus chegavam às margens do Eufrates, olhando na direção da Canaã distante, a terra prometida, eles então entoavam vários cânticos. Isso está registrado no livro de Jeremias, lá no Velho Testamento. Com isso, inclusive, foi fonte de inspiração para ninguém menos que Giuseppe Verdi, que recebendo uma encomenda em 1842 para elaborar mais uma ópera, ele que vinha por esse caminho, era um grande compositor também, ele se inspirou na leitura do livro de Jeremias, porque ele contava com 28 anos e perdeu a mulher e a filha. Morreram doentes. E ele, muito triste, não entrou em depressão, aparentemente, porque buscou refúgio na Bíblia. E, inspirado, então, por Jeremias, ele fez a ópera Nabucodonosor, que estreou no dia 9 de março de 1842, no teatro famosíssimo Alla Scala de Milão. Então, foi um sucesso retumbante na época, e hoje a gente chama a peça divide em atos, né? Antigamente era dividida em parte. A parte 3 trata exatamente do canto dos escravos, que eram os hebreus entoando seus cânticos de lamentação às margens do Eufrates, demonstrando a saudade de Canaã. E aí, eu até trouxe aqui, e vou deixar aqui para vocês,
Aquela música famosa, Vá Penseiro. Então, eu não sou compositor, eu não sou o irmão Ricardo, né? Ricardo. Mas olha só, é mais ou menos assim, ó. Vá penseiro sulali dorate, vate possa sui clivi sui co. E por aí vai. Tem a tradução aqui, vá pensamento. Ó. Vá pensamento sobre as asas douradas, vá e pousa sobre as encostas e as colinas. Esse era o canto de saudade da terra prometida, e eles então inspiraram Giuseppe Verdi a fazer. Quem tiver a oportunidade de assistir, pelo menos em DVD, essa ópera, assista, porque é maravilhosa. E aí, nessa busca desenfreada, continua a busca desenfreada pelo poder, pela hegemonia, pelo controle, pelo domínio da vontade das pessoas, do pensamento das pessoas. Tem alguma coisa que é novidade para a gente hoje? Não, né? Pois é. Então, o Império Romano foi mais um que se levantou e produziu esse estardalhaço, né? Esse estrago no início para o mundo, mas nos deixaram um legado. E com isso, lá por volta do ano 63, o general Pompeu irrompeu na Palestina e dominou, cobrando pesados impostos, né? No ano 58 a.C., Júlio César entrou nas Gálias, que é a França, envolvendo também a Península Ibérica, Portugal, Espanha, guardem Portugal, e chegando até a Inglaterra. Então vocês têm hoje, como tem aqui o Aqueduto da Lapa, que é uma herança de Portugal, que teve a herança dos romanos, como tem aquedutos na Inglaterra, tem aquedutos na França, né, boa parte da Alemanha. Então a Europa foi influenciada pela engenhosidade também, que não era só prender, oprimir e cobrar impostos. Eles levavam também saneamento, urbanismo, edificações, e estão aí até hoje. Está aí o Coliseu que não deixa mentir. Então, com isso, eles cobravam esses pesados impostos para manter o seu conforto, o seu luxo e as legiões, que eles precisavam do exército forte. Então, sucedendo-se no domínio de vastas regiões, esses impérios cresciam, chegavam ao seu ápice, sucumbiam diante de outro que surgia mais forte, e iam perdendo lugar e cedendo a vez, e o povo subjugado. E o mundo hoje é diferente, com a polarização, hoje Estados Unidos e China. A Rússia está mais ou menos de lado, mas não esqueçam que eles têm mais de 5.000 ogivas nucleares. Enfim, uma hora a gente é algoz, uma hora a gente é vítima, e com isso, eis que na esteira do tempo chegou a vez de Portugal. Quem já teve a oportunidade de ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente não cansa de falar, Humberto de Campos e Chico Xavier, fala da missão que Jesus atribuiu a vários espíritos maravilhosos que vamos elencar daqui a pouco aqui. Porque a França, onde brotara a doutrina espírita com todo vigor por Allan Kardec, que fora Quirinius Cornélios ao tempo de Jesus, o centurião, está em Mateus capítulo 9, lá o encontro dele que pediu ajuda para curar um servo. Com isso, veio Kardec com essa mensagem, mas a França, depois daquela pompa e circunstâncias em torno de uma nova doutrina, começou a fraquejar. E essa luz começou a enfraquecer. E Jesus precisava de um outro lugar onde realmente começasse, onde vicejasse com força e vigor pela força da terra e dos espíritos que para cá viriam, inclusive nós, para que pudéssemos, enfim, manter acesa essa chama da pátria do Evangelho, a pátria do Cruzeiro, com o lema Deus, Cristo, caridade, que foi a flâmula que Jesus entregou nas mãos de Ismael, com tantas testemunhas, dentre elas Humberto de Campos, que assistiu a tudo isso, né, já no plano espiritual. Então, Portugal, a partir de um anjo chamado Eliu, tá, no Brasil, Coração do Mundo, era um anjo e Jesus deu a ele a missão para reencarnar, e reencarnou em Portugal em 1300 e alguma coisa, como o infante Dom Henrique. Então, a partir de 1418, com a escola de Sagres,
eles começaram a aperfeiçoar a construção de embarcações marítimas, né? As naus, as caravelas, aperfeiçoando o modelo, capacidade de arrasto, linha d'água, quilha, tudo isso que é usado na indústria náutica, e aperfeiçoaram também a bússola e o astrolábio, que já era inventado lá no Oriente, de muito tempo. Depois é que na Inglaterra, por volta de 1700 e pouco, é que um inglês lá, metido a besta, descobriu o sextante, melhorou, aperfeiçoou, e isso é usado até hoje. Não tem como substituir. Olha como Deus é bom. E nessas circunstâncias, Portugal, então, inaugurou um novo roteiro de explorações a partir da África, principalmente a costa oeste, o lado voltado para o Oceano Atlântico. Porque eles deram a volta, foram lá em Moçambique, que hoje é chamado de Maputo, mas a capital é Lourenço Marques, continua. E subiram, né, toda a África. E nessas circunstâncias, os objetivos reais de Portugal nessas novas terras, começando pela África, era encontrar riquezas para manter o luxo, o conforto da realeza e pagar as altas taxas que na época ainda tinha a história de Napoleão, né, que depois daí ia continuar exigindo. Então, eles começaram com esses países africanos, e aí, por volta de 1470, não logrando êxito as pesquisas e a busca pela lavra de ouro e pedras preciosas, começaram a ver uma nova forma de manter a sua economia pujante, a escravidão. Então, eu vou fazer a leitura de 4 itens aqui. Olha só as condições para eles usarem e se locupletarem com esse comércio. Prisioneiros de guerra tribais, indivíduos condenados por assassinato, roubo, adultério, feitiçaria, indivíduos penhorados como garantia de pagamento de dívidas, ou seja, chegava um ponto tal da dívida que ele não tinha condições de pagar. Aí ele se vendia, eu estou aqui com o meu corpo enquanto existir, vou trabalhar até que pague a dívida ou eu morra, e ficava lá. Então esse era o escravo. E além dos raptos, que era a troca de indivíduos por alimentos e utensílios para as comunidades locais. Deu certo na África. Em 1500, Cabral descobriu o Brasil. Em tese, descobriu. E a partir de 1530, Portugal implementou, ampliou, sofisticou esse comércio que atendia à subsistência e às conveniências de Portugal, e ainda exportava esse know-how e vendia escravo para toda a Europa. Tinha clientes em vários países da Europa. Então, independente das causas, esses cativos eram trazidos até os portos e, nesse sentido, para nunca mais voltar. Há raras exceções. Há registro na história de alguns que conseguiram alforria e conseguiram voltar para as suas terras de origem, mas lá caíram prisioneiros de novo e voltaram, ou lá passaram a fazer a mesma coisa que fizeram com eles. Enfim, cabe a cada um deles. Então, durante 350 anos, nós vivemos isso no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e é um triste episódio na história do nosso país. Jesus esperou tanto de Ismael, tanto de cada espírito iluminado que veio para cá, tanto de nós. Quantos de nós não fomos algozes e vítimas nessas idas e vindas de reencarnar e desencarnar, e uma hora chicoteando alguém no pelourinho, outra hora sendo chicoteado, enfim. A troca de lugares é assim que funciona. Lei de causa e efeito. Então, até que dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Muito bem, mas não é uma tarefa simplista assinar uma lei e ela entrar em vigor e ser respeitada a partir de agora. Isso leva tempo, tem que ser digerida. E isso contrariou as elites, embora fosse da parte da realeza, mas contrariou as elites poderosas da época. Quem é que diz que hoje tem isso? Acabou, né? Isso acabou. Então, é a Lei 3.353. Então, nesse tempo, até que se chegasse a essa lei, temos umas figuras aqui: José Bonifácio de Andrade e Silva, Eusébio de Queiroz, Bento Gonçalves,
Francisco José do Nascimento, André Rebouças, que junto com Antônio Rebouças, também engenheiro, dão nome ao túnel Rebouças aqui no Rio. Francisco de Paula Brito, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Rui Barbosa, Aristide Lobo, e como não poderia deixar de ser, seria uma injustiça minha, valorosas mulheres. Aqui representado por Maria Tomásia Figueira Lima, lá no Ceará, era uma aristocrata, mas que assumiu junto com o marido Luiz Lima esse encargo de defender, e o Ceará foi o primeiro que libertou os escravos. Não foi a partir da Lei Áurea, o Ceará já havia feito isso. E duas mulheres, filhas bastardas, ou seja, filho do patrão, o senhor da fazenda, com uma das escravas, uma das mucamas, porque eram divididas em classes. Tinha aqueles que iam para a lavoura, olha aí Renascer, né? Com a história do cacau. Aí um outro grupo trabalha próximo da casa, no quintal, outro grupo faz a segurança, outro grupo é motorista, e tem um grupo que trabalha dentro de casa. E aí os patrões, como lá o seu Egídio com a Joaninha, né, do Tião, e a dona patroa dentro de casa, ele vai ter a lição dele, não sei que dia que vai ser, mas vai ter. Então, nessas circunstâncias, e olha que eu não acompanho novela, mas como é que a gente... Olha como é que a gente sabe, gente, que alguém está soprando aqui no meu ouvido. Aí, nessas circunstâncias, duas, Adelina, chamada de charuteira, ou seja, ela era filha bastarda de um senhor comerciante. Ele produzia charutos e ela vendia charutos no comércio de São Luís. E com isso, quem é que fumava o charuto? A aristocracia. E era ali que ela entrava sem ser percebida, ouvia as notícias, onde haveria as batidas policiais da época, onde haveria uma nova incursão das forças militares para pegar os escravos. E ela, no cair da noite, ela saía e levava essa informação e ia repassando. Olha só, que mulher danada essa Adelina, lá no Maranhão. E uma outra, Maria Firmina dos Reis. Agora, qual era a diferença dessas duas com relação a todas as outras, mucamas e as outras que estavam no campo? Elas, por serem filhas bastardas dos senhores, dos patrões, elas aprenderam a ler e escrever. Isso fez toda a diferença. Por isso, lá no Sinédrio, 5% da população de Jerusalém sabia ler e escrever, eram os doutores da lei, 95% era analfabeto. Foi lá que Jesus buscou os 12 apóstolos, né? Depois, em Lucas, capítulo 10, os 70 discípulos. Mas a população era tecelão, olheiro, pescador, carpinteiro, comerciante. Mas eram analfabetos, sabiam contar, que o número conta. Dinheiro eles não vão... Olha, logo quem? Olha o seu Samuel Blaustein aí. Então, nessas circunstâncias, elas sabiam ler e escrever, e isso foi fundamental para que as informações delas redundassem no sucesso, no insucesso dos patrões da elite e no sucesso de empreenderem fugas, antecipando aos golpes que viriam do patronato. Muito bem. Agora vamos falar das leis antecedentes. A primeira lei é de 7 de novembro de 1831, a Lei Feijó. Ela permitia que aquele que conseguisse fugir do território lá onde estava escravizado ou das embarcações seria livre, mas não sendo brasileiro seria extraditado. Quer dizer, não adiantou muito, mas é alguma coisa. Depois a Lei 581, de 4 de setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, tornava crime a importação e desembarque de escravos no Brasil. Olha o obsessor lá com os ponteiros. Aí depois a Lei 2040, de 28, marque só essa data, 28 de setembro de 1871, Vila Isabel, Boulevard, 28 de setembro, pavimentado e urbanizado por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um grande empresário além de médico, associado com o Barão de Drummond, aquele que fez aqueles sorteios lá no antigo zoológico, no Grajaú, né? E que está dando no que está dando hoje. Mas foi criado com boas intenções. Então, essa lei do ventre livre tornava livre todos os filhos nascidos dos escravos a partir da data dessa lei. Aí o que os patrões faziam? Nasceu assim, foi 28 de setembro, aí nasceu em outubro, novembro, dezembro, aí não deixava registrar. Quando ia registrar, botava em julho, agosto, quer dizer, nasceu antes da lei e continuava escravo.
Olha a engenhosidade do espírito reencarnado no Brasil. Aí depois a Lei 3.270, também de 28 de setembro, mas de 1885, a Lei dos Sexagenários. Então todos aqueles que atingissem 60 anos seriam libertos, cabendo também aos patrões o pagamento de uma indenização. Pois é. Mas é a lei. Agora, no plano espiritual, vamos tirar o chapéu. Ismael, aquele da Gênesis, nos capítulos 16, 17, 21 e 25 no Velho Testamento, recebeu diretamente das mãos de Jesus, como eu dissera ainda há pouco, a flâmula, e cuida até hoje de nós. Né? Dom Pedro II, que na distante Palestina ao tempo de Jesus foi longinos e veio cumprir esse papel fundamental para nós. E só não assinou a Lei Áurea porque ele precisou viajar ao exterior pelo intercâmbio que a realeza sempre teve e tem até hoje. Vocês observam que os reis se visitam, as princesas, os príncipes, e os casamentos são entre eles, mesmo que seja um primo. E aí, se nascer com algum defeito de fábrica, fica no cantinho, vai arrumar outro, vai arrumar outro, vai arrumar outro, para haver sucessão, para que não se perca a linhagem do poder. E aí o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que ao tempo da Palestina também fora Zaqueu, e da mesma forma que enriqueceu aqui, dividiu, distribuiu o quanto pôde, morreu na miséria, repetiu o que fez na Palestina, quando Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 19, versículos 1 a 20, 21, descreve o que foi a trajetória de Zaqueu naquele encontro com Jesus, que quando Jesus disse para ele, hoje, né, salvou-se uma alma, hoje venho buscar alguém para o rebanho, hoje alguém entra no reino dos céus, porque se ele dissera que se defraudara alguém na cobrança de impostos, devolveria 50%, a metade do que tivesse, isso se tivesse, quando a lei judaica previa apenas 25% de multa sobre aquilo que estivesse errado em favor do cobrador. E ele daria metade daquilo, da diferença do que houvesse defraudado. E repetiu a experiência aqui. Temos o endereço, Rua da Constituição 55, foi o último endereço do consultório dele, que era o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, onde passa ali o VLT. Ele sai da Praça da República, entra na Rua da Constituição, passou a esquina da Gomes Freire, logo do lado assim, do lado direito da Constituição. Quem vem, né, da Praça Tiradentes, que é o número é ímpar. Então, guardem, Correios, União Postal Universal. O número par está sempre à direita do início da rua. Então, se você, aqui é 574. Então, essa rua começa lá. Mesmo que o sentido do trânsito seja para lá. Ela começa lá na... Como é o nome aquela? Rua Goiás. Goiás. Começa na Goiás, termina aqui. Porque o 574 está do lado de cá. Se tivesse do lado de lá, ela começava de lá para cá. Muito bem. E aí agora... Ficou mais fácil. Doutor Bezerra de Menezes, olha o obsessor, ele lançou um tratado em 1869, abre aspas, a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Ele previa, inclusive, o pagamento de uma indenização pelo Estado, ou no caso, pelo Império, aos patrões que concedessem a liberdade para os escravos que tinham. Porque eles também compraram nos balanços, nos balancetes comerciais lá que precisava diante da fiscalização para o pagamento de impostos, os escravos eram tratados como semoventes, junto com burro, com boi, com cabra, com ovelha. Era assim. Galinha, frango, era assim. Semovente. Para vocês verem a que ponto chegou. E aí, o doutor Bezerra fez isso, mas o tratado ficou o dito como não dito, porque ninguém ia pagar de um lado, o outro também não ia libertar. E aí na poesia, já considerando o tempo, vai me dar um minuto, pelo menos dois? Então pode tá. acabar. Tem que negociar, senão eu sou escravo do relógio. Então na poesia nós vamos ver lá o Castro Alves. Eita, baiano porreta, esse era bom. Ele publicou um livro chamado Escravos no ano de 1868.
E nesse livro tem um poema chamado Navio Negreiro. E esse navio negreiro dá conta de um albatroz imaginário, em que ele era o albatroz imaginário, que do alto bem do alto mesmo, ele enxergava um navio singrando os mares, só aquelas espumas. Depois escreveu espumas flutuantes, né? Então esse navio vinha singrando e ele olhando aquela magia, e a parte do poema começa assim, uma verdadeira ode de amor àquele navio e à natureza, ele singrando o oceano infinito. E ele começou a se aproximar por curiosidade, o albatroz, desse navio. À medida que foi chegando, foi sendo tomado do estupor, porque ele começou a ver as mazelas, a exploração, a degradação humana representada por aqueles cativos naquele navio. Então é mais ou menos isso. Horrorizado com aquilo tudo, ele vai descrevendo, então, esses cativos tirados de lá, do seio da sua terra natal, muitos encontravam a liberdade quando, mortos no transporte, encontravam no túmulo do mar. O mar era o túmulo para a libertação desses espíritos. Saíram de lá e não chegaram aqui. Então, inclusive na parte 5 desse poema, Navio Negreiro, Castro Alves faz uma referência ao mesmo anjo Ismael da Palestina. E a gente reverencia esses espíritos maravilhosos que nos trouxeram isso. Mas voltando lá, Deus na eterna onipotência enfeixou almas luminares que, subordinadas a Jesus e Ismael, vieram lutar para que nós conseguíssemos chegar até essa lei áurea. Aquelas 4 leis anteriores, aliás, 5 leis anteriores, aqueles heróis e aquelas heroínas que tanto lutaram para que houvesse a abertura de um caminho que culminasse na princesa Isabel. Mas agora nós vamos falar dela. Religiosa, fervorosa, no dia 8 de dezembro de 1868, a princesa Isabel foi em romaria lá na Basílica de Aparecida, na Igreja Velha, né? Tem aquele caminho grande, aquela passarela, a gente cruza aquela passarela e chega na Igreja Velha. Muito bem, ela foi até lá, porque havia ido para a Europa, havia feito tratamentos um atrás do outro e estava considerada infértil. Hélio, o conde D. E não tinham filhos. Então ela fez uma promessa, fez 2 promessas. Se ela conseguisse engravidar e se ela conseguisse contribuir efetivamente para a libertação dos escravos, ela voltaria lá em Aparecida, na Basílica, e ofertaria uma coroa de ouro, cravejada de brilhante, e um manto azul, cravejado também de pedras preciosas, em tributo à graça que ela alcançasse diante da Mãe Santíssima. E essa imagem estava lá desnuda, ela que foi encontrada em outubro de 1717 por pescadores numa curva do rio, exatamente na direção onde está a Basílica, que era feita no alto do morro para evitar o que aconteceu em Porto Alegre. Simples assim. Eram sábios, tinham cultura, tinham instrução, tinham faculdade? Não, mas eram sábios porque observavam e respeitavam a natureza. Então a igreja foi feita lá no alto, que ali o Rio Paraíba não vai surpreendê-los. Vai alagar, vai afogar um monte de gente. Lá não chega. A não ser uma hecatombe nuclear, alguma coisa que vire o eixo da Terra de tal forma que fique de cabeça para baixo. Aí a gente não pode prever. Mas, em princípio, pela sabedoria, está lá no alto. Então, a promessa feita, promessa é dívida. Ela teve, então, 4 filhos. Teve 3, que eu vou citar aqui, 3 meninos, Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, Luís de Orleans e Bragança, Antônio Gastão de Orleans e Bragança. E ainda teve um 4º bebê, chamado Luísa Vitória de Orleans e Bragança, mas que veio à luz natimorta. Então, essa menininha não sobreviveu para contar a história, ficou com os 3 filhos, e aí, naquele sonho que ela tivera, ela acabou cumprindo um procedimento reencarnatório, um contrato, que são aquelas letras miudinhas que a gente não se preocupa de ler, e é ali que a gente é pego pelo pé. É nessa hora que a gente, poxa, mas eu sempre fui tão bonzinho,
Mas desculpa, Jesus, mas eu não vi isso no meu contrato. Vai lá naquela letrinha miúda, lá no final. Observe nesse contrato aí, né, dessas lojas de imóveis, que eu não vou ficar aqui falando o nome, você assina o contrato de empréstimo no banco, o contrato onde comprou, trocou de carro, o contrato que assinou lá com as instituições financeiras para adquirir o imóvel. Leia tudo, principalmente leve uma lupa no bolso, que aí o vendedor vai ficar, esse aí está escaldado, porque ele veio com a lupa. Enfim, promessa é dívida, e ela voltou lá no dia 6 de dezembro de 1888, 20 anos depois, para pagar a promessa, por ter assinado a Lei Áurea, porque, por incrível coincidência, Dom Pedro II viajou ao exterior e caiu no colo dela para assinar. Com uma caneta de ouro, adquirida com dinheiro angariado da população do Rio de Janeiro, esta caneta está lá no Museu Imperial. E o corpo da Luísa Vitória teria sido embalsamado, eu acho que ainda está numa tumba ali no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca. Estava lá. Eu não sei se teria sido trasladado para Petrópolis, mas em princípio estava no convento de Santo Antônio. Então, juntando-se aqui na pátria do Evangelho, o branco, degradado da Europa por crime, você vai para lá. Se você sobreviver, parabéns. Mas eu acredito que não vai, mas sobreviveu. E o aventureiro que veio acompanhando essas tropas e essas comitivas que vieram nas caravelas portuguesas até aqui, então esse branco misturou-se com o índio, que aqui já estava, o originário, e o negro que veio escravizado da África. Nós somos isso, nós somos o caldo disso. Nós somos o resultado final desse amálgama. E tivemos a grata oportunidade de, enquanto espíritos recalcitrantes nos vícios, naqueles 7 pecados capitais, tivemos a felicidade da oportunidade de reencarnar nessa pátria do Evangelho. Então, essa libertação, no dia 12 de maio de 1888, era uma expectativa. No dia 13, ela se materializou. E no dia 14? Do dia 14 de maio de 1888 e até hoje, qual é o outro direito que se tem além da liberdade, que se duvida até que seja a liberdade o que a gente vive, diante de tanta coisa que nos oprime? Enfim, nenhuma reparação, nenhum direito adquirido, nenhum FGTS, nenhum PIS/PASEP, nenhum Bolsa Família, não teve nada. Não tinha nada para compensar esses anos de prisão, verdadeira prisão, junto aos seus algozes, que compraram o direito de explorar essa mão de obra. Muito bem, então, historicamente, marcas indeléveis ficaram no Rio de Janeiro, que foi capital por muitos anos, e até 1960, quando, a 21 de abril, inaugurou Brasília. Mas até ali, a família real que aqui chegaram em 1808, fugindo de Napoleão, então vamos agradecer, tirar o chapéu para Napoleão, oui, monsieur, vamos agradecer, porque se não fosse a família real chegar aqui, não teríamos o Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Teatro Municipal e muitos outros logradouros que o Rio de Janeiro tem, que os outros estados não têm, graças à chegada e à fixação da família real aqui. Então, historicamente, essas marcas ficaram assim, a Pedra do Sal, junto à Praça Mauá, que hoje é reduto, é ponto de encontro para rodas de samba, de pagode, mantendo a tradição, porque era ali que eles também se reuniam quando tinham as suas folgas. E hoje, gradativamente, as pessoas que ali chegam atraídas pelo samba e pelo pagode vão tendo também as lições da história, pelos guias, pelos comunicadores, por aqueles que oferecem os serviços ali, para ir aprendendo um pouco mais sobre um reduto e um ponto de referência para a chegada dos escravos, porque era dali, daquela região, que tirava as pedras para o calçamento das ruas e as calçadas e a ornamentação da cidade. Esse é um ponto. Aí o Cais do Valongo, ali junto, do ladinho do muro do Hospital dos Servidores, no início da Barão de Tefé, saindo ali do Porto Maravilha, antiga Rodrigues Alves, depois essa Barão de Tefé vira Rua Camerino, junto na esquina do Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, aí cruzou ali, já é Avenida Passos,
cruza Presidente Vargas, vai até a Praça Tiradentes, depois República do Paraguai, vai até o Largo da Lapa. É a mesma rua. Mas esse Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico, as pessoas passam. Ignoram o histórico daquele lugar, ignoram as angústias dos seus antepassados, porque se nós somos o resultado disso tudo, eu tive alguém que sofreu e desembarcou ali, em algum momento da história. É considerado, inclusive, um porto onde desembarcou o maior número de escravos no mundo. Mais de 1 milhão dos mais de 4 milhões que foram trazidos e chegaram vivos ao Brasil. Porque no total dos que vieram para as Américas foram mais de 11 milhões, descontando, claro, aqueles que ficaram lá no oceano do navio negreiro. Muito bem, isso no Rio de Janeiro. Se a gente sai do Rio de Janeiro, desse que está ao alcance do nosso braço, a gente vai até ali, 150 quilômetros, Paraty. Então, Paraty também tem um porto histórico, e ali, da mesma forma que chegavam mercadorias do estrangeiro, chegavam também escravos. E, ao mesmo tempo, a nossa terra maravilhosa era sangrada, escoando as riquezas que vinham pela Estrada Real, de Diamantina e da Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então, essa Estrada Real tem um lado que vem por lá e termina em Paraty. Quando a família real chegou e se instalou em Petrópolis, passou a ter essa variante aqui, que é a Rio Petrópolis, a Washington Luiz. Hoje tem a BR-040, Rio Juiz de Fora, então ela se junta lá na descida da serra, eu não sei em que ponto exatamente, então a Estrada Real tem 2 desenhos saindo do Rio de Janeiro e se junta e chega em Minas Gerais. Passa em Juiz de Fora e vai até Ouro Preto. Então, se a gente voltar no tempo, lá nesse Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, tem os 10 mandamentos. Mas no capítulo 21 desse mesmo Êxodo, do Pentateuco de Moisés, nos versículos 1 a 11, é uma verdadeira lei que trata do escravo hebreu. Então a gente começou falando da escravidão lá atrás, veio até aqui no Rio de Janeiro e voltou lá, porque estava institucionalizado. Então, tinha inclusive em Êxodo capítulo 21, versículo 16, que se esse escravo fosse resultado de sequestro, captura por alguma forma, aquele que o sequestrou ou capturou para torná-lo escravo seria sacrificado, sentenciado, morto. Êxodo capítulo 21, versículo 16. Então a lei era dura, era severa para a falta de cumprimento. Agora, comprar podia. Até porque aquele que não tinha condições de pagar suas dívidas vendia o corpo e o espírito, porque ele estava preso. Ele ficava ali até quitar essa dívida e não tinha jeito. Então, tem recomendações, inclusive, para que esse escravo, uma vez comprado pelo seu senhor, trabalharia por 6 anos. A partir do 7º ano, seria liberto. Sem nenhum pagamento, mas teria direito à liberdade. Por isso, Jacó, quando encontrou Labão e se apaixonou por Raquel, que era a caçula e muito linda, Labão o que fez? Você vai trabalhar então por 7 anos, que era 6 e mais um pouco. Na hora de entregar a mão de Raquel, não entregou a Leia, que era a mais velha, cheia de defeito de fábrica, mas... lá existe o direito à primogenitura, então ele tinha que casar com a mais velha primeiro. Aí ele falou, então eu vou trabalhar mais 7 anos. E trabalhou. E sabe quem era Labão? O sogro de Jacó? Era irmão de Rebeca, a mãe dele. A mãe de Jacó, porque Esaú e Jacó são filhos de Rebeca com Isaque, que era filho de Abraão. Então, nessas circunstâncias, ele trabalhou mais. Só que essas mulheres não davam filhos a ele. A exemplo do que fizera lá antes, Sara, que cedeu a Agar, a serva egípcia, para se deitar com Abraão e nascer Ismael, que é o nosso Ismael, também Leia e Raquel tinham 2 servas, uma era Bila e a outra era Zilpa. Então, com essas 4 mulheres, Jacó teve 13 filhos. Diná, e a mulher à época não apitava nada. Hoje, graças a Deus, tem emancipação, tem igualdade de direito, trabalho igual, salário igual, está difícil, mas vai conseguir.
E aí, nessas circunstâncias, teve 13 filhos. Diná, a mulher, que não apitava nada, pelo menos lá, mas casou também, teve filhos. E os 12 filhos que geraram, os 12 varões que geraram as 12 tribos de Israel. Ismael já havia sido, a partir de Abraão, também, lá no capítulo 16, 17, 21 e 25, também deu origem às 12 tribos árabes. Teve 13 filhos. Era Maalat, a mulher, e mais 12 varões. E aí deu origem às 12 tribos árabes. Se pegarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 25, a genealogia de Jesus Cristo vem contando desde Abraão até chegar a José, o carpinteiro sublime de Nazaré. Biologicamente, José não foi pai de Jesus, mas ele assinou embaixo a certidão. Porque se ele assim não fizesse, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 23, Maria seria apedrejada. Como pode uma mulher grávida ser um marido? Estava prometida. Então, ela seria apedrejada. E José, então, iria assinar o divórcio e ia sair a francesa, ia meter o pé. Só que aí, Gabriel vê, vai não. Pensa que não, vai não. Ele não vai não. Você vai ficar aí e vai assumir. Então, juridicamente é o pai, biologicamente não, até porque Jesus é de uma outra estirpe, que eu também não tenho competência nenhuma para afirmar A ou B a respeito disso. A gente vai baseado na história. Enfim, a gente vai lembrar que a Bíblia traz relato de povos, lugares, culturas e épocas distantes da nossa realidade contemporânea. Embora sabendo que a escravidão continua sob todas as suas formas. Sobretudo nesse Brasil desamparado do interior, porque a gente está aqui, perto da mídia, está na capital, está a meia hora de casa, do centro da cidade, e tudo acontece perto de nós. Mas e no interior? Olha essas fazendas aí, essas casas, a questão dos garimpeiros, os índios, essas cidades que foram dizimadas lá, arrasadas pela cheia desses rios, até quando? Quando vai chegar o recurso, o socorro necessário para esse povo desassistido? Isso é uma forma de escravidão. O voto. Você não consegue sair dessa teia de renda, dessa politicagem que está aí. Mas, enfim, para finalizar, nós vamos então fechar com a questão 830 de O Livro dos Espíritos, trazido por esse querido Allan Kardec, que é a questão seguinte, abre aspas, quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são repreensíveis, uma vez que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural? Fecha aspas. Essa é a pergunta. E a resposta diz assim, abre aspas, o mal é sempre o mal. E todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Aí vai seguindo, pontinho, 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 e ela termina assim, ó. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem a pôde aproveitar de boa fé e como uma coisa que lhe parecia natural. Mas desde que sua razão mais desenvolvida, olha o intelecto, e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe no escravo seu igual diante de Deus, e ele então não tem mais desculpa. E volta e meia, a mídia noticia que oficiais do Ministério Público do Trabalho vão flagrando pessoas em situações análogas à escravidão. 2024, e acontece no Brasil e no mundo. Então armemos-nos contra isso, oremos por nós e por todos esses algozes e vítimas, que não é mais do que a nossa obrigação. E aí, ao final, quando nos apresentarmos para partir para a erraticidade, vão perguntar, que trazeis? E aí, nesse momento, vai ser passado em revista tudo aquilo que eu fiz em meu favor e em favor do próximo, porque eu sou responsável por esse corpo. Evitar de todas as formas me escravizar por qualquer vício. Daqueles 7 pecados capitais, nós temos muito mais que isso. Mas aos poucos a gente vai se conscientizando pela certeza da verdade que está na doutrina espírita, que não nada nos impõe, nós temos que mudar.
é a reforma íntima, para que situações como essas, que no passado a gente vislumbra ainda hoje nos livros de história, fique apenas na história. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Ao Padre Germano, à Espiritualidade Amiga, por essa oportunidade de trabalho. E me perdoe mais uma vez, vamos terceirizar a culpa, o relógio correu demais. Eu falei normal, o relógio correu. A próxima vez, Muito obrigado, meu irmão. Bom, vamos passar para a segunda parte. Os irmãos que vão assistir, que a paz de Deus abençoe o coração e o lar de cada um.